Comecei Toledo no Brasil aqui, o Boteco do Mosquito. Hoje estamos mais animados de novo. Ontem, meio triste ontem, o bicho estava pegando por lado do mosquito. Primeiro eu quero mandar um abraço para todo o Brasil, para todo mundo que assiste as lives do Boteco do Mosquito. E também aqui um abraço forte para o DJ Gesso, Porto Alegre. Opa, ô DJ, ó Gesso. Eu era DJ também na época de 80, né? Com tempo toca-disco aí, né? Tudo tal, ele pegava aí, o bicho pegava, hein? E também quero mandar um forte abraço aí, pessoal de São Paulo, Luiz Carlos Brizola de São Paulo, abraço pra você. E o Evandro Churrasqueiro de Caxias do Sul. Oi, Evandro, vou falar uma coisa pra você, ó. Tem que contratar você aí, que o Mosquito tem que fazer mais na propaganda pra você do churrasqueiro aí, ó. Um abraço pra você. E aí, ó, eu assisto escutar a música. Essa mulher descobre, nós estamos embalados. É chute no balde, que é prato, que é prato. Esse Gustavo Lima passa, eu fui com os amigos numa pescaria, deixamos as mulheres e levamos as gatinhas. Pessoal, vamos falar um pouquinho da carne também, senão não adianta, né? Ó, o Mosquito está preparado para trazer o açougue, nada, mas chega pra cá aqui, ó. Aqui vai traçando os cupim aqui, é desde meio-dia aqui. Hoje é um pouquinho mais devagar, aqui não vou nem mexer nas carnes assim, mas tá tudo, ó, espetadinho aí, o rapaz tá mexendo aqui, ó. Eu vou pegar aqui só nos espetos, olha aqui, ó. A paletinha de ovelha desossada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Coraçãozinho, olha os minhãozinhos com bacon aqui. Filma bem de perto isso aqui, ó. Filma bem de perto aqui, dá uma olhada aqui. O que é uma paletinha de ovelha aqui, ó. Show de bola. As carizinhas de ovelha aqui, ó. Costelinha. As picanhas aqui, dá uma olhada aqui, ó. Já tá espetando ainda. Olha aqui as costelas. Olha que qualidade. Olha que qualidade, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Show de bola. Lá tem mais coração. Aqui tem a linha de espera que a gente fala aqui, tudo espetadinho aqui já. E agora vai começar a espetar as picanhas, os mião. E as coisas mais nobres assim, sabe tudo. Pessoal, espero vocês de noite para aquela janta aí. Começa às 6 horas, termina 10 horas, hein? 10 horas o mosquito, ó, pum, fecha a porta, não entra mais ninguém não, porque o bicho pega por lá, hein? Esse dia aí foi quase o mosquito foi, ó. Um chilitróleo, né? Já pensou eu lá dos presos lá? Eu já ia dar carne para um ladrão, eu ia falar, que cela você tá? Já ia dar carne, já ia lá tudo lá. A gente, é brincadeira tudo, mas ó, vamos respeitar a vigilância sanitária aí, sobre essas coisas, e vamos respeitar um pouquinho mais, né, tudo tal, vamos chegar assim, sentar mais longe, tudo tal, né, e o bicho vai pegar. Vamos lá, pessoal, forte abraço para todos esse Brasil, e ó, quero mandar um zap pro Mosquito, é o telefone 45 991 12 13 79. Então, lembrando, 991 13 12 13 79, o prefixo é 45. Manda um zap pro Mosquito aqui e eu já respondo aí, ó. Eu tenho telefone, agora não sei mexer bem ainda, né? Eu não venço também responder as mensagens. Ó, pessoal, um abraço pra vocês, até mais. E agora o bicho vai pegar, vamos dançar um aí, ó. Escutar a música, eu vou tomar uma gelada já. Valeu, até mais.